estamos no evento que se chama What's Next, e o What's Next quer dizer o que vem a seguir. No teu mercado de construção, os últimos anos eles foram bastante, digamos, tumultuados, mas houve um crescimento de tendências inovadoras. Eu queria saber como é que isso afetou a tua empresa e como é que o consumidor ele se modificou, ele mudou em função dessa transformação de ambiente e, portanto, como é que o seu produto hoje está em relação ao que era antes. Legal, então realmente a transformação foi brutal nesses últimos anos. Então teve um componente da crise, mas na minha opinião existe uma componente social, uma transformação da sociedade completamente diferente. Então as pessoas hoje, vamos falar um pouquinho de moradia primeiro, elas querem morar em apartamentos menores, mais compactos, a localização é primordial. Então são famílias menores, solteiros, que buscam praticidade, e a economia compartilhada também é um fator que tem mudado muito a relação com os imóveis. Então nós estamos encontrando algo totalmente diferente do que há alguns anos atrás. Outro fator interessantíssimo são as pessoas priorizando cada vez mais o uso ao invés da compra do imóvel. Então aí existe uma componente de serviço com a disponibilização do imóvel em rede, em nuvem, e isso transforma completamente os ambientes residenciais. Na parte de trabalho, você vê uma presença maciça de empreendimentos de coworking, que começam a transformar também os escritórios. E o mais legal de tudo isso é quando você junta, faz uma fusão entre o uso comercial residencial em hubs urbanos, onde você começa a integrar coworkings, formas alternativas de trabalho para um nômade urbano, com a residência que também fala com esse público. Então é completamente diferente do que a gente via alguns anos atrás. Isso envolve também a componente de transporte, a mobilidade é fundamental, e eu acho que as empresas do novo milênio têm que estar preparadas para isso, de uma forma muito intensa. Ou seja, você tem a questão do compartilhamento, ele vai do transporte ao trabalho e também na questão da moradia, porque os espaços de habitação são menores, mas o espaço de coabitação é grande também, não é isso? Exato. Assim, a gente vai... Primeiro, a tese, tudo que pode ser compartilhado vai ser compartilhado. Então isso passa desde a bicicleta, do carro, de todos os modais de transporte, as áreas comuns do prédio. Então você tem desde a cozinha compartilhada, o coworking, você tem ambientes de festa compartilhados, e a pessoa começa a utilizar do todo para gerar mais eficiência e também um fator de socialização. Agora, o ambiente de trabalho também, nós vemos cada vez mais um compartilhamento. Então, as áreas de coworking nos prédios que já estão entregues, a gente vê um sucesso absoluto. E o dimensionamento, antes que eram áreas menores, que a gente chama a relação de espaço de trabalho para espaço residencial, aumentou de uma forma abrupta. Então isso quase quadriplicou nos últimos 2, 3 anos. E a residência também passa a ser compartilhada, a pessoa ela quer estar móvel. Então hoje ela é estudante, amanhã ela é um executivo, casou, teve filhos, os filhos saíram de casa, entrou na melhor idade, então ele começa a mudar de casa conforme a necessidade. Então a economia do compartilhamento ela vem sim para atuar de uma forma muito importante no mercado imobiliário também, e os meios digitais de distribuição são um complemento, né? Era o item que faltava para você poder acessar a qualquer momento, seja a tua posição de trabalho ou a sua residência. Isso é muito bacana. Ou seja, não é uma tendência que pega somente o jovem, mas pega toda a sociedade de uma maneira geral. É uma tendência que não só vai fazer o jovem compartilhar ou querer mobilidade, mas fazer também com que os mais velhos queiram essa praticidade, não é isso? Olha, o mais interessante de tudo, geralmente o early adopter é o mais jovem, né? A gente tem essa ótica. E, de fato, o nosso produto com inovação, os apartamentos compactos, o early adopter, né, a pessoa que aceita a tendência primeiro, foram os mais jovens. Hoje, quando a gente coloca uma novidade no mercado, as pessoas que primeiro procuram um empreendimento, geralmente são as mais velhas, né, as que estão na melhor idade, ou por uma questão de uso, então os filhos saíram de casa, ele quer remodelar a vida dele, tornar mais prático, ou por uma questão de investimento, mas de uma forma ou de outra, quem está conhecendo o conceito e aderindo de uma forma mais rápida e de forma mais aderente, são as pessoas com um pouco mais de idade, o que é muito interessante, assim, é um fenômeno que a gente vê essa tendência e essa percepção, o que é bastante surpreendente.